Quero falar hoje sobre o que nos impede de ser um conquistador, e o texto base para você ler a Bíblia é Deuteronômio, capítulo 1, dos versos 21 ao 30. Pois você leia a Bíblia aí. O que acontece hoje é que às vezes nós nos acomodamos, não é, com pequenas coisas na nossa vida, e hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas não estão conseguindo conquistar muitas coisas. A gente vê Moisés falando para o povo que saiu lá do Egito e caminhou pelo deserto e chegaram até a beira da terra prometida, e Deus usa Moisés para falar com aquele povo, e Deus fala ao coração do povo dizendo que eles não iam entrar naquela terra. Eles chegaram até a porta da terra, mas eles não entrariam nela, apesar de Deus ter feito essa promessa a eles, mas por causa deles mesmo, eles não puderam entrar na terra. Aquela geração perdeu uma oportunidade muito grande de conquistar a terra que Deus havia de dar. E a gente sabe que muitas coisas nos impedem, às vezes, de vivermos o melhor que Deus tem para nós. E com essa história aqui, nós vamos aprender, às vezes, o que nos impede de sermos conquistadores, o que impede você de se tornar um conquistador, o que impede você de se tornar uma conquistadora. Primeira coisa, para você se tornar um conquistador ou uma conquistadora, você precisa pôr fim à falta de disposição. Por fim, a nossa falta de disposição. Versículo 26, a parte A do versículo diz assim, que Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra, eles não quiseram tomar posse da terra. Isso mostra o quê? Isso mostra uma falta de vontade, isso mostra falta de disposição. Um cristão que quer ser abençoado, um cristão que quer que a bênção do Senhor o persiga, ele precisa ser esforçado, ele tem que perseguir os seus alvos, ele tem que perseguir as suas metas sem desanimar. Jesus fala lá em Lucas 9,62, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele diz assim, nós não somos gente que volta atrás e que se perde. Paulo escreve à igreja de Colossos, ele diz assim no capítulo 1, versículo 29, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e que eu luto. Meu amado, minha amada, se você quer conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa pôr fim à sua falta de disposição para lutar. Eu sempre digo isso, não é? Que as portas que dão acesso às bênçãos de Deus, elas não se abrem automaticamente. Jamais. Nenhuma porta vai chegar e vai se abrir na hora que você se apresenta diante dela. Tem pessoas que pensam que as portas aí são iguais às portas do Carrefour, que você chega na frente dela e ela se abre. Não, tem muitas portas que está escrito o quê? Push, não é? Ou seja, em inglês, push quer dizer empurro. Então você precisa ter ação, você precisa ter atitude. Tome uma atitude, se esforce, mexa-se, que a porta vai se abrir. Tem uma frase que eu li muito interessante que vai falar ao seu coração. Se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. Nós temos que pôr fim à nossa falta de disposição para que nós nos tornemos conquistadores. Deus quer que você seja um conquistador, mas talvez você não esteja se esforçando muito, talvez você não tenha trabalhado muito para que Deus opere na sua vida. Ponha fim à falta de disposição, lute pela vitória. Outra coisa, para nós vivermos o melhor de Deus aqui na terra, para nós nos tornarmos conquistadores, nós precisamos muitas vezes dar basta à nossa rebeldia. Versículo 26, a parte B do versículo diz que o povo foi rebelde, ou seja, o povo foi desobediente a Deus. Rebeldia é desobediência. Rebeldia é você não respeitar uma autoridade, você ir contra alguém que está acima de você. Nós sempre estaremos sujeitos à autoridade. Se não for terrena, vai ser espiritual. Se a gente não estiver sob a autoridade de alguém, nós vamos estar sempre sobre a autoridade de Deus. Tem uma frase do pastor Mike Murdock que diz assim: quando você deixa de fazer o que alguém acima de você determinou, esse ato é um ato de rebeldia. Então, se tem alguém acima de você que
pede para você fazer algo e você deixa de fazer, isso é ato de rebeldia. O segredo para você vencer todas as barreiras, o segredo para você vencer todas as lutas nesta vida é você obedecer e nunca ser rebelde. Tem uma frase aí que diz que quem não obedece, padece. Hoje na igreja, não é? Nós precisamos resgatar o ensino da obediência, nós precisamos plantar essa semente, a semente da obediência no coração das pessoas, não é? Porque Jesus, ele ordenou isso para a igreja. Jesus, ele ensinou isso para a igreja. Ele diz assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Meus queridos, Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos, não é? Deuteronômio 5,16 diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongues os teus dias e para que te vá bem aqui na terra. Isso é princípio, você precisa obedecer. Malaquias 3, do 8 ao 10. Entregue os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Isso é princípio. Se você quer repreender o devorador, se você quer que o inimigo deixe de agir na tua casa, você precisa ser um dizimista fiel, você precisa ser um ofertante, não é? Paulo diz à igreja lá de Corinto, no capítulo 3, versos 16 e 17, se nós prejudicamos o nosso corpo com vícios, prostituições, nós seremos destruídos, porque na verdade nós somos o templo do Espírito de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus com toda certeza vai destruir essa pessoa. E você é morada de Deus. Deus tem princípios na tua palavra que precisam ser obedecidos. Obediência, meu amado, obediência, minha amada, não é uma opção, é um mandamento. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, está escrito: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Deus manda nós obedecermos a tua palavra. Comece a ter vontade nesse dia de obedecer a Deus, de obedecer a palavra. O melhor de Deus é conquistado, meu irmão. O melhor de Deus é conquistado, minha irmã, quando damos um basta em nossa rebeldia e começamos a obedecer a Deus. Para você viver o melhor de Deus aqui na terra, para você ser um conquistador ou uma conquistadora, você precisa parar, sabe com o quê? Com a murmuração. Sabe o que é murmuração? Murmurar é falar entre os dentes. Murmurar é reclamar. Murmurar é se queixar. Tem gente que fala demais, não é? E a murmuração não é a linguagem do cristão. A murmuração não é a linguagem daquele que confia em Deus. Dos nossos lábios devem sair apenas louvor, gratidão e adoração a Deus. A gente vê, tem até um hino da Cristina Mel, acho que você já ouviu, que fala do crente gelatina, né? Que ele é mole demais e ele vive murmurando. Você não é crente gelatina não, né? Não, creio que não. Você não murmura, graças a Deus. Mas nós não devemos murmurar mesmo. Aquilo que Paulo escreve: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A nossa murmuração, ela é música para o diabo. A nossa murmuração não agrada a Deus. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não murmure. Deus quer que você aprenda a colocar em seus lábios cânticos de gratidão, cânticos de adoração a Deus, palavra de agradecimento. Deus quer que você seja um conquistador. Deus quer que você seja uma conquistadora. Deus é com você, o Senhor é com você, mas você precisa hoje pôr fim à sua falta de disposição, por fim talvez à sua rebeldia, por fim talvez à sua murmuração.
E eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer de você um conquistador, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer de você uma conquistadora. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe, minha amada, e creia que você nasceu para vencer, mas você precisa ter atitudes de vitorioso, atitude de vitoriosa. É isso que Deus espera de nós, e nós seremos grandes conquistadores para a glória de Deus.